Entre Realidades, uma aventura no tempo. Dedicatória para todos os gatos, fiéis companheiros das leitoras e escritoras, nas madrugadas em que a história insiste em nascer. Capítulo 1. Bip, bip, bip. O alarme explodiu nos ouvidos de Natalie às 6 da manhã. Ela desferiu um tapa no despertador para silenciá-lo, desejando, por um instante, não se levantar. Ficar ali, quieta, enrolada nos lençóis, ignorando o mundo. Mas sabia que isso lhe traria problemas, talvez até uma demissão. E ela precisava daquele emprego, por mais que detestasse certos clientes, especialmente aquele cliente esquisito que sempre aparecia pontualmente às 7. Vencida pela necessidade, levantou-se com os cabelos despenteados e os olhos ainda semicerrados de sono. Caminhou até o espelho do banheiro, borrifando água nos fios até conseguir domá-los com o pente. Era sempre complicado desfazer os nós. Seus cabelos cacheados, de um castanho quase preto, exigiam paciência. Tinha olhos cor de caramelo e a pele negra, que refletia a luz fraca do amanhecer. Bocejando de cansaço, ligou o chuveiro e tomou um banho rápido, só o suficiente para espantar a sonolência. De volta ao quarto, vestiu uma camiseta preta simples e uma calça jeans. Arrumou a bolsa, passou pela cozinha, pegou um pão com manteiga e saiu, comendo a caminho do trabalho. O céu estava cinzento, indicando que choveria em breve. Ela apertou o passo para que não se molhasse, logo virando a esquina da cafeteria. Natalie deu uma última mordida em seu pão antes de entrar, empurrando a porta. Ainda não estava oficialmente aberto, mas o cheiro de café recém-feito era característico. O café dos funcionários, quase sempre feito por Thalia, sua colega de trabalho, que sempre chegava antes de todos os outros. Tinha cabelos ruivos presos por um coque, pele branca com sardinhas pelo rosto, olhos azuis. — Bom dia, Natalie, disse Thalia, com aquele sorriso contagiante em seu rosto, já vestindo o avental. — Bom dia, respondeu, sem muito ânimo, pendurando a bolsa no gancho do vestiário e amarrando o avental por cima da roupa. — Parece cansada. Dormiu tarde de novo? — Sim. Eu não consigo dormir direito. Tenho tanta coisa para fazer quando chego em casa que não durmo antes da meia-noite. Tenta descansar hoje. Amanhã é feriado, e você sabe como esse lugar lota em dias como esses. Natalie solta um arzinho pelo nariz, o mais próximo de uma risada que chegou nos últimos dias. Não demorou para que logo estivesse atrás do balcão com Thalia, já organizando como fazia todas as manhãs. O tempo passou sem que ela percebesse. Quando o relógio marcou 7 em ponto, o cliente esquisito entrou pela porta. Usava botinas pretas velhas, uma calça trekking verde musgo e uma camisa estampada. Provavelmente de uma banda de rock. Tinha cabelos curtos grisalhos e uma barba da mesma cor mal feita. Natalie já havia decorado todo o movimento daquele homem e repassou seus hábitos mentalmente. Primeiro, ele abria a porta com a mão direita, depois dava aquele sorriso cínico, e então se aproximava do balcão e pedia o cardápio, embora pedisse a mesma coisa todos os dias, macchiato e um croissant de chocolate. Depois se sentava à mesa e levava 1 hora para terminar de comer, enquanto observava o movimento do café, principalmente para as mulheres que entravam. E assim como Natalie esperava, ele o fez. Mas desta vez, não sorriu. Bom dia para minha cafeteria preferida. A mesma frase de sempre, mas ela geralmente vinha acompanhada de uma gargalhada. Não desta vez. Hoje ele estava sério e falava com menos ânimo. O cardápio, por favor. E sem trocar palavras com o homem, ela apenas forçou um sorriso simpático e entregou o cardápio. O homem analisou por vários minutos, como sempre fazia, como se fosse escolher algo diferente, mas sempre acabava com o mesmo pedido, o macchiato e o croissant de chocolate. No entanto,
Desta vez, para a surpresa de Natalie, ele olhou em seus olhos e disse: "Um suco de laranja e um pão de queijo, por favor." Natalie o olhou confusa por alguns segundos, sentindo um frio na barriga. A mudança a assustava, mas logo se virou para preparar seu pedido, enquanto ele se dirigia à mesa. Ao terminar, Natalie levou o pedido até ele, que a agradeceu, e começou a comer. Desta vez não demorou, comeu às pressas, e logo se levantou e foi embora. Até mesmo Thalia estranhou. Lançou um olhar curioso a Natalie, perguntando em silêncio o que estava acontecendo com seu cliente. Já faziam 6 longos meses que aquele homem frequentava o estabelecimento, e esta foi a primeira vez em que ele mudou sua refeição. Um hábito incomum, uma quebra em sua tão fiel rotina matinal. Depois que aquele homem foi embora, outros clientes começaram a chegar. A maioria vinha em duplas, rindo e conversando enquanto escolhiam uma mesa para se sentar. Natalie, como de costume, pegou o pano e começou a limpar as mesas com movimentos automáticos, tentando afastar os pensamentos que ainda martelavam em sua cabeça. Encontrou um pequeno papel embaixo do copo de suco na mesa daquele homem. Era um pequeno bilhete, dobrado em 4 partes, em papel envelhecido. Pensou por um instante que um homem poderia ter esquecido o bilhete ali, mas congelou ao ler o que estava escrito, sentindo um aperto em seu peito. Há quem acorde todos os dias no mesmo horário. Há quem não acorde mais. Hoje, um passo saiu da linha. Talvez alguém saia do lugar. Até logo, Natalie. Ela releu inúmeras vezes. O bilhete era para ela, e aquilo a incomodava. A fazia sentir um frio na barriga. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Seria uma brincadeira ou uma ameaça? As mãos tremeram levemente enquanto ela guardava o bilhete no bolso. Decidiu não comentar com Thalia ainda. Precisava pensar. As horas passaram e Natalie contou os minutos. Parecia que o intervalo para o almoço nunca chegaria. Estava passando mais devagar, mas o motivo era que Natalie olhava o relógio a cada minuto. Quando finalmente o relógio bateu 12:00, ela mais que depressa fechou a cafeteria para o almoço com Thalia. Geralmente, Natalie ia almoçar num restaurante ali perto, e assim o fez. Mas antes de comer, digitou o número de sua mãe no celular, com as mãos trêmulas, e como de costume, sua mãe atendeu rapidamente. "Mãe", a voz saiu mais nervosa do que esperava. "Está tudo bem aí?" "Está sim, Nath. Mas e você? Está bem? Parece nervosa. O que aconteceu?" "Só tive um dia ruim. Se lembra daquele cliente estranho que eu te contei? Ele deixou um bilhete na mesa hoje. Para mim. Mas pode ser que eu seja muito paranoica." Ela fala enquanto segurava o bilhete na mão, lendo e relendo, de novo e de novo. "Quer que eu vá à sua casa hoje? Uma visita pode te acalmar." "Olha, eu gostaria muito se você fosse." "Obrigada, mãe." Antes que a mãe respondesse alguma coisa, Natalie desligou, e logo recebeu uma sequência de áudios de sua mãe, preocupada, dizendo que dormiria em sua casa, pelo menos essa noite, e que já estava a caminho. Iria preparar um bolo para que Natalie ficasse mais tranquila. A preocupação de sua mãe fez com que ela se sentisse mais calma, com um suspiro de alívio e um leve sorrisinho, não demorando muito para começar a comer depois da conversa. Ao voltar para abrir a cafeteria, mais cedo do que Thalia, se deparou com um homem ali na frente, esperando que o local fosse aberto. Era alguém que Natalie nunca havia visto, mas clientes novos eram sempre bem-vindos. Estava encostado na parede de tijolos aparentes, que fazia parte da fachada lateral. Uma escolha do dono do lugar, que gostava de manter um visual mais rústico e charmoso. Dizia que dava personalidade ao café, como se cada rachadura carregasse uma história. O homem, alto e magro, seus cabelos platinados pareciam até brilhar, mesmo num cenário nublado. Usava uma jaqueta jeans azul, com detalhes dourados, e por cima da camisa branca, um pingente em forma de círculo, com um cristal azul no centro.
Seus olhos, de um tom azul profundo, que pareciam saber mais do que deveriam. Ele a observava com calma, e um leve sorriso natural em seu rosto. Natalie sorriu, tentando esquecer do bilhete que recebeu. Por um segundo, um impulso para recuar a tomou, mas ela conseguiu se segurar. Apesar do olhar profundo, não se sentia ameaçada pelo homem. Pelo contrário, era reconfortante. Tão estranho quanto o cliente das 7, mas parecia tão gentil quanto um amigo de infância que quase esqueceu. Mas o coração ainda reconhece. Natalie sentiu que o conhecia há anos, mas não se lembrava dele. Oi, disse ele, com um sorriso leve, quase tímido, fazendo Natalie voltar o foco à conversa. Desculpe incomodar, mas eu precisava vir aqui. Você quer entrar? Eu já vou abrir. Não, não, ele balançou a cabeça, com uma leve risadinha bem discreta. Só estou de passagem. Ele faz uma pequena pausa, olhando em volta. Agora é um bom momento. Bom momento para quê? Ela pergunta confusa, franzindo a testa. E então, de forma sutil, verificando que ninguém mais estava por perto, ele ergueu a mão discretamente. O ar ao seu lado ondulou, como se fosse feito de água, e um pequeno rasgo se abriu no espaço, revelando um brilho azulado dentro, silencioso, rápido, impossível de ser notado por quem não estivesse olhando diretamente. Ele deu um passo adentro do portal, mas antes de desaparecer, se virou para ela mais uma vez. A gente vai se ver por aí, Natalie. Ele deu uma piscadela para Natalie e desapareceu naquela abertura. Natalie ficou ali, paralisada. Ela não havia dito seu nome a ele. Não o conhecia. Ela se convenceu de uma vez que estava ficando maluca. Não era possível ter visto uma coisa daquelas, e devia estar alucinando. Um vento frio soprou, carregando o cheiro de chuva. O céu escureceu de vez, e gotas começaram a cair, discretas no início, depois cada vez mais fortes. Decidiu afastar seus pensamentos e abrir a cafeteria para voltar ao trabalho. O turno da tarde era mais movimentado, e não iria se abrir sozinho. Às 6 da tarde, fechou a cafeteria. Ainda estava chovendo. Pegou um guarda-chuva emprestado que um cliente esqueceu para ir embora. Ao chegar em casa, o bilhete ainda estava em seu bolso. Sua cabeça fervilhava de dúvidas. A porta estava entreaberta e o cheiro doce de bolo invadiu suas narinas ao se aproximar do corredor que ia até a cozinha. Sua mãe estava ali, cantarolando enquanto mexia uma tigela de massa com uma espátula já coberta de chocolate. Pensei em fazer seu favorito. Acho que vai te acalmar, disse ela, sorrindo. E o tempo está pedindo um bolo quentinho e uma boa história. Ah, com certeza! Eu adoro suas histórias. Natalie sorri, feliz em ver sua mãe ali, e mais tranquila depois de tudo que aconteceu. Lá fora caiu uma chuva forte, com trovões, raios, relâmpagos. Quando era criança, Natalie morria de medo dessas tempestades, mas agora era algo que a lembrava das vezes em que sua mãe a protegeu de seus medos, e a trazia também uma nostalgia. Toda vez que vinha uma tempestade, sua mãe fazia um bolo de chocolate com uma cobertura maravilhosa. A tempestade caía com força, os trovões faziam as janelas tremerem. Natalie havia trocado de roupa e se encolhido no sofá com os cobertores e uma xícara de chá quente nas mãos. Sua mãe cantarolava na cozinha, enquanto o cheiro do bolo recém-assado preenchia o ambiente com uma sensação de segurança que ela não sentia há horas. Foi então que alguém bateu na porta. Natalie e a mãe trocaram um olhar rápido. Não era comum alguém aparecer àquela hora, ainda mais com uma chuva daquelas. Está esperando alguém? A mãe perguntou, secando as mãos no avental. Não. Você está? Não. Natalie se levantou, deixando a xícara na mesinha à frente do sofá. Abriu a porta e lá estava ele, encharcado da cabeça aos pés, os cabelos platinados colados na testa, a jaqueta jeans escurecida pela chuva e os olhos ainda intensos demais para aquela situação. Natalie deu um passo para trás, instintivamente. Você?
O que? Como? Como você sabe onde eu moro? Ele ergueu as mãos devagar, num gesto pacífico. Calma, eu sei que é estranho, mas eu juro, não vim fazer mal. Como você sabe o meu nome? Ela apertou a porta com mais força, a ponto de quase fechá-la, mas ele a segura. Quem é você? Ele respirou fundo, desviando o olhar por um segundo, como se buscasse as palavras certas. Eu me chamo Tyler e eu precisava falar com você. De verdade, aquilo hoje cedo não foi uma coincidência. Ela estreitou os olhos. Você me seguiu? Não, eu juro que não. Eu posso explicar, só me dá um minuto e um lugar seco, por favor. Natalie hesitou. Apesar do medo, sentia que ele não era uma ameaça. Era diferente do que sentia quando via o cliente das 7. A voz dele era firme, e havia algo em seu olhar, uma mistura de urgência e sinceridade, algo que, estranhamente, a fazia sentir que estava segura, mesmo que tudo gritasse que não deveria estar. Ela suspirou, contrariada. 1 minuto, Tyler, e se tentar alguma coisa, eu grito. Justo, ele respondeu, com um sorriso de canto, entrando enquanto gotejava no chão da entrada. A porta se fechou atrás dele, abafando o som da tempestade, e ali, no silêncio do corredor, algo no ar pareceu mudar. A chuva continuava lá fora, batendo nas janelas como um aviso que ninguém ouvia. Ele estava ali, na sua casa, um estranho com olhos calmos demais e segredos grandes demais. E Natalie soube, mesmo sem entender, que nada seria como antes.